pessoal, agora eu vou dar a resposta daquele post que eu fiz sobre uma lesão que aparecia no rosto de um cadáver. Fiz uma coisa diferente, fiz um post ali, pedi para vocês comentarem ali o que vocês achavam que poderia ter feito aquela lesão. Normalmente eu faço um stories e comento as respostas, mas dessa vez eu fiz só um post ali, uma coisa mais diferente, para poder então comentar aqui no YouTube a resposta. Eu vou mostrar a imagem aí para poder explicar um pouco melhor. Tá aí a imagem que eu postei. O que é interessante observar aqui, tá? Vemos aqui essa borda amarelada aqui, ó. O que indica isso aqui? Que não houve infiltração sanguínea. Isso é indicativo de que a lesão foi feita pós-mortem, tá? O que pode ter causado essa lesão pós-mortem? Olha, pode ter sido o agressor ali que matou a vítima, ter arrancado um pedaço ali para levar de presente para a namorada, de troféu, para pendurar, para fazer um colar, para fazer um abajur depois. Pode, mas não é muito comum, sei lá, o Ed Gein aí, que a gente conhece, né? Mas não é muito comum. O que é uma coisa mais comum que acontece é a ação de animais, que o animal vai tirar um pedaço ali, vai se alimentar de cadáver. Tá? Isso acontece. Animais necrófagos podem ser cães, podem ser ratos, podem ser baratas. Tá? Todos esses animais podem atuar em corpos já mortos. Tá? Então, quer dizer que se eu morrer em casa e eu tiver um cachorro ou um gato, ele vai comer o meu cadáver? Sim. Sim, isso é bem possível que aconteça. Já aconteceu, já vi alguns casos assim. Até já fiz um post sobre isso no Instagram e depois eu vou até abordar aqui num vídeo aqui no YouTube. Tá? Então é interessante saber que essa ação aqui, essa lesão aqui foi provocada depois da morte, tá? E como houve ali uma retirada de um pedaço do corpo ali, do cadáver, é possível que tenha sido um animal que tenha feito isso. Claro, mas eu também estou sacaneando vocês que eu não estou dando muita informação sobre esse caso. É muito difícil realmente chegar a uma conclusão vendo só uma lesão ali, por isso que é muito importante essa interação entre o legista e o perito criminal que fez o exame do local, tá? Para ter um contexto, tá? Então, se era um ambiente doméstico ali, pode ter sido um cachorro. A pessoa morreu em casa, não teve ninguém para alimentar o cachorro começou a ficar com fome, então ele começou a comer o cadáver. Ele geralmente começa a comer pelos lábios, pelo nariz, pelos olhos, pelas orelhas, tá? Ou onde tem alguma lesão também, porque vai ter sangue, ele vai começar a comer por aquele local ali onde tem a lesão, vai acabar deformando essa lesão e deixando até uma lesão pós-morte, onde deveria ter até uma lesão que foi feita, pode ter sido feita em vida, acabou fazendo uma lesão pós-morte. Teve um caso bem famoso de uma pessoa, acho que foi a primeira pessoa, a segunda, foi uma das primeiras pessoas a receber um transplante de rosto. E o que aconteceu com ela? Ela tentou suicídio através da ingestão de medicação, acabou vomitando, desmaiou, não morreu. O cachorro dela, que ficou preso com ela, sei lá quanto tempo, foi comer o vômito dela e acabou comendo o rosto dela, né? Ela acabou ficando sem rosto, depois ela recebeu um transplante de rosto. Eu não me lembro o que aconteceu com ela, depois até tem que dar uma pesquisada. Tá? E então pode ser a atuação de um animal doméstico. Nesse caso aqui, no livro que eu li, onde tinha essa lesão, dizia que esse corpo estava na praia. E a atuação que não foi de um animal doméstico, foi de aves marinhas. Foi uma gaivota, por exemplo, que pode ter atuado ali onde tinha uma lesão ali, ou começou a comer ali na boca, que é a parte onde eles normalmente começam a comer ali, por ser mais mole normalmente, tá? O que é interessante observar, então? Nessa lesão que eu estou mostrando para vocês aqui, dá para ver que há um infiltrado sanguíneo ali, naquela parte, naquela gordura ou na pele ali, que não tinha naquela outra lesão que a gente viu anteriormente. Então essa lesão que eu estou mostrando para vocês foi feita em vida. Vocês podem ver aqui a pele, aqui a gordura, aqui não há nenhum infiltrado sanguíneo, não houve sangramento, então foi uma lesão pós-morte. E aqui temos um texto que eu extraí do livro do Hércules, tá? Medicina Legal, Texto e Atlas, segunda edição, que é a que eu tenho aqui. E fala um pouco aí sobre essas lesões causadas por animais. Por vezes, tal diagnóstico é fácil, porque a lesão difere das outras por não apresentar qualquer infiltração hemorrágica visível, quer macroscópica, quer microscopicamente. Então, aí a questão da infiltração hemorrágica. Além do mais, sua forma e distribuição são características. As formigas costumam arrancar minúsculos pedaços da epiderme, deixando áreas expostas de derme com a coloração amarelada e aspecto apergaminhado pela desidratação, bem como a gente viu naquela lesão ali. Sua forma varia bastante, tendo contorno irregular e tamanho variado, que dependem da confluência de lesões elementares.
quando situadas em regiões onde os livores cadavéricos são intensos, podem assumir coloração avermelhada e sugerir escoriações produzidas em vida. Então é importante fazer a diferenciação entre o livor cadavérico, o livor de hipóstase e a escoriação feita em vida. São coisas diferentes que ali, quando se vai fazer a necropsia, consegue se diferenciar. Isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. O aspecto do conjunto das lesões, sua relação com os livores e a eventual presença das formigas permitem fazer o diagnóstico. Questão aí do contexto ali onde se inseria o cadáver. Cadáveres que ficam no interior de residências podem sofrer lesões parecidas, porém formadas por unidades lesionais maiores e um pouco mais profundas, produzidas por baratas em virtude da maior dimensão das peças bucais desse inseto. Por vezes, o corpo é atacado por roedores, como camundongos e ratos em comunidades carentes, que destroem grande parte dos tecidos nos diversos segmentos, deixando margens crenadas quer dizer denteado, pela ação dos seus dentes e pequenas escoriações satélites causadas pelas unhas do animal ao segurar a pele. O achado de fezes e pelo desses animais deve ser valorizado nesse contexto. Foi remoção do local. Pessoas que moram sós, tendo companhia de cães, se tiverem morte súbita, podem ter o corpo parcialmente consumido pelos animais quando sentirem fome, por não lhes ter sido dada a ração usual. Cães e gatos. Tá? Raras vezes pode haver um mal súbito que leve apenas a um período de inconsciência. O animal estranha a imobilidade do dono, tenta acordá-lo, lambendo e, estressado, passa a mordê-lo. Feridas feitas em vida podem ser modificadas pela ação desses animais domésticos. Nos corpos expostos ao ar livre podem ocorrer maiores perdas de tecido pela ação de urubus, cães e outros animais. Os corpos de afogados podem sofrer destruição parcial pela ação de peixes e principalmente de crustáceos, como os siris. Geralmente as regiões atingidas são as pálpebras, os lábios, as orelhas e o nariz, sempre com bordas caracteristicamente crenadas no caso dos siris. Então, está aí a resposta aí do desafio da lesão, certo? Muito obrigado e até a próxima.